Feliz Páscoa! Feliz Páscoa! Viva Jesus Cristo ressuscitado! Amém! Queridos, nessa grande alegria, embora a gente, na homilia eu vou desenvolver sobre isso, né? Embora a gente não tenha que ficar muito falando do passado, mas sermos impulsionados para frente, mas eu queria que a gente, ainda no dia de hoje, não tão passado assim, a gente pudesse ter como um motor que nos impulsiona para a gente andar para frente, aquela realidade tão profunda, poderosa, espiritual da parte de Deus, que nós experimentávamos nessa manhã de sábado, um sábado de silêncio. Pode parecer, com a morte de Jesus, para muitas pessoas, que Deus foi derrotado, mas não tem como se derrotar aquele que não se deixa morrer. É impossível. Estamos falando de Deus. Mas vejam, embora no mundo houvesse um silêncio, Deus, ao morrer na cruz, ele foi em busca de alguém. A primeira leitura fala isso, aliás, a primeira leitura não, uma leitura muito antiga, que a gente nem sabe quem é o autor, e que vários papas já fizeram a sua meditação sobre ela, principalmente Bento XVI, e que certamente daqui a pouco o Papa Leão já deve ter falado, inclusive, né? Mas é importante que a gente perceba a profundidade daquele acontecimento espiritual, antes de tudo. E o acontecimento espiritual é o fato de que Jesus, ele vai lá à mansão dos mortos, ele desce, ele vai ao nosso encontro, ele não precisava e nem poderia, mas ele quis ir. Ele quis ir para dizer assim, mesmo diante de tudo, eu amo tanto que eu vou até o abismo da morte. Jesus quer falar a mesma coisa para nós hoje. Mesmo diante de tantas situações de morte, mesmo quando muitas realidades ao nosso redor parecem já terem definido, olha, não tem jeito, olha, aqui é seu lugar, aqui é seu limite, Deus desce, vai lá ao seu encontro, te pega pela mão, e veja, a leitura, ela é um pouco violenta, porque na verdade, eu já disse isso para vocês ano passado, certamente, mas eu amo repetir isso. Jesus, ele não nos pega com carinho e delicadeza pela mão. Ele nos puxa. Ele nos arranca de um lugar que não é para a gente estar. Sabe quando alguém está passando, né, como numa cena de filme, onde está vindo um trem e você está correndo e o trem não vai parar, mas existe alguém com a mão estendida para você e se você perder aquela mão estendida, você vai ficar. É como se Jesus estivesse fazendo isso, passando, armado. Talvez essa palavra não seja muito adaptada, mas a arma que Jesus estava portando é a cruz. E ele leva para aquela região dos mortos a cruz, que agora não é mais sinal de morte ou de maldição, mas é o sinal de que ele venceu a morte. Ele venceu tudo. E ele indo ao nosso encontro, ele puxa a gente, quase que arranca o nosso braço do lugar. Ele quer fazer isso conosco a partir dessa noite. Ele quer puxar a gente da morte. Ele quer arrancar a gente daquelas regiões, daquela mentalidade, daquele pensamento, daquele comportamento, daquela rotina. Ele quer arrancar cada um de nós daquele lugar de podridão, de pecado. Ele quer arrancar cada um de nós daquele lugar onde muitas pessoas nos cercam, não para nos dar vida, mas para nos dar morte. É uma realidade de morte. Quantas situações, quantas pessoas não nos aprisionam e a gente se permite viver assim. Mas Jesus hoje, queridos, ele vai lá ao teu encontro. Então, saia dessa noite aqui encorajado para dizer quem é que tem a palavra final. Talvez não seja preciso dizer nada, basta segurar na mão de Deus, basta segurar na mão do Cristo ressuscitado, que vai ao nosso encontro. E quando a gente hoje encontra essa preciosa leitura do Evangelho de São Mateus, a gente se depara com algumas realidades. A primeira delas, eu perguntava alguns dias assim, né? Depois eu vou compartilhar com vocês um pacote, digamos assim, né? Não vai ser pago como os outros colegas fazem não, que isso é palhaçada. Mas um pacote de homilias, né, que a gente tem ouvido, né, que eu tenho falado, transmitido, partilhado com vocês nesses dias, principalmente no Tríduo Pascal. Mas eu havia perguntado o seguinte, né? Quem é que tinha medo da morte?
Eu sou o primeiro a levantar, não tenho medo não. Aliás, eu tenho muito medo, por isso que eu levanto a minha mão, né? Porque a gente precisa estar preparado, a gente nunca sabe quando vamos estar preparados. Mas hoje a provocação é outra. A provocação é uma afirmação de que de fato nós não temos medo da morte. Não temos. A gente só tem medo de sair do túmulo que a gente se aprisiona há muito tempo e a gente já se acostumou a sobreviver nesse túmulo. Isso que a gente tem medo. A gente não tem medo da morte. A gente tem medo de ficar ali, perpetuamente naquele sepulcro. Porque isso, queridos, faz com que a gente perceba que a gente se acostumou com aquela dor, a dor do sepulcro, porque talvez vá doer muito mais sair dele. Então é melhor a gente ficar com uma dorzinha pequena do que sair dele e encarar inúmeras outras dores. A gente já acostumou a se organizar naquela dor, a gente já se acostumou a permanecer naquela realidade de dor, naquele sepulcro. A gente já criou aquela rotina de dor naquele vazio, naquela treva, naquela escuridão. Mas agora, sair do sepulcro, como Lázaro, há poucos dias, no domingo, né? Nos domingos passados a gente ouvia. Sair do sepulcro, queridos, é tentar se acostumar a uma vida nova, uma vida ressuscitada. As mulheres do Evangelho vão ao sepulcro. Parece, por algum momento, que é só uma piedade. Não é piedade. Sabe o que isso está querendo dizer para nós? Apego. Elas eram muito apegadas a Jesus. Só que, infelizmente, quando a gente fica muito apegado às pessoas, a gente se aprisiona, não só a elas, mas aos costumes. A gente tem aquele costume de saber onde está, a gente tem aquele costume de saber o que está fazendo, a gente fica tão apegado que a gente começa a imaginar um monte de coisa, e quem é apegado sabe que é esse o comportamento. Aquelas mulheres já estavam apegadas também a Jesus, e por isso elas foram ao sepulcro. Elas amam Jesus, como também a gente deve amar. Elas amam Jesus. Mas, mesmo amando, elas ainda estavam, por causa do apego, estavam ainda apegadas àquela versão morta do Cristo. E esqueceram de uma realidade. Talvez não tenham dito a ela, ou elas talvez não tenham observado, né? Eu ressuscitarei. Então, por isso, elas foram botar em prática aquele apego de encontrar aquela versão morta do Senhor no sepulcro. E a gente precisa ser muito honestos diante dessa realidade, desse comportamento dessas mulheres, né? Sabe o que acontece, queridos? Nós fazemos a mesma coisa. A gente gosta de visitar os mesmos lugares de morte. A gente gosta de visitar aqueles lugares onde nós somos apegados, aquelas pessoas, aquelas realidades, aqueles pecados. A gente quer o tempo todo Deus. Senhor, eu quero o Senhor. Senhor, manifesta a sua vontade. Senhor, eu quero fazer isso. Mas a gente continua procurando Ele no lugar errado. Não tem como a gente encontrar Jesus onde Ele não pode estar. Não tem como a gente buscar Jesus, que é vida, no lugar de morte. E não vem com esse discurso diabólico de que Jesus está em todo lugar. Não está. Você pode estar dividido, mas não está. E a gente precisa aprender essa realidade. E aprendendo e compreendendo essa realidade, evitar aqueles lugares errados, onde o Cristo não vai estar. Vejam como, infelizmente, a gente se apega tanto a nós mesmos, aos nossos pecados, à nossa mentalidade, aquilo que a gente já se acostumou a viver, aos nossos sepulcros, aos nossos túmulos, já fedidos há muito tempo, que a gente não quer mudar, a gente não quer deixar com que aquela pedra seja removida. A gente precisa entender o que tem no túmulo também. Tem muitas feridas, tem dor, tem muita culpa. E como a gente gosta, a gente adora carregar uma culpa, né? O católico principalmente, é tudo culpa minha. Culpa o tempo todo. No túmulo vai ter aquela história mal resolvida, no túmulo vai ter aquele apego, no túmulo vai ter de tudo. Tudo a gente gosta. Sabe aquelas pessoas acumuladoras? O túmulo às vezes nosso é assim. Que acumulamos tudo a gente quer, não só coisas materiais, mas imaginem, aquela pessoa que não só acumula coisas materiais, mas que acumulam também histórias desnecessárias, principalmente mal resolvidas do passado.
A gente gosta de visitar o passado. A gente gosta de trazer ele para frente. Como se aquele passado que não tem como voltar, ele pudesse ganhar uma vida nova. Eu tenho que te dizer, não vai. Não vai ganhar vida nova. Não vai. E aí, para confirmar isso que eu estou dizendo, o próprio evangelho de hoje, né, através da boca do anjo, diz, e a gente precisa escutar isso com muita força, ele não está aqui. Ele não está aqui. Aqueles lugares onde às vezes nós vamos buscar o Cristo, você sabe muito bem quais são eles? Naquele lugar, uma voz precisa vir de você para dizer assim, ele não está aqui. Ora, se o Cristo não está aqui, o que você quer encontrar? O que você quer encontrar? Olha bem o lugar onde você está. Olha bem as pessoas que estão ao seu redor. O que você quer encontrar? Ele não está aqui. Ou seja, não vai encontrar vida. Não vai encontrar vida. Não tem como a gente encontrar vida naqueles lugares onde tudo já está morto. Já não tem mais esperança, não tem mais sentido. O Evangelho fala, né, que acontece um terremoto. E essa leitura de hoje de manhã, do ofício de leitura de manhã, fala um pouco sobre isso, né? Porque Deus, quando Ele entra, queridos, Ele não vem para organizar o nosso caos. Não vem. Ele vem para fazer tremer mesmo. Ele vem para poder desorganizar. Ele vem para poder tirar os poderosos dos seus tronos. Ele vem tirar aquilo que a gente já gosta de colocar nos seus devidos lugares. Ele vem tirar isso aí, porque ele quer colocar aquilo que é dele. Ele quer invadir. Ele quer invadir. Como lá na mansão dos mortos, ele invadiu aquele lugar. O que está acontecendo? É o Cristo que vai, Ele puxa, Ele fala, levanta tu que dormes. Ou seja, Ele está dizendo para nós hoje, nessa noite, ressuscita comigo, porque nós já fomos alcançados. Por isso, Ele vem quebrar aquela estrutura que a gente já construiu há muito tempo, para a gente não precisar mudar, porque a gente não quer mudar, porque a gente já se acostumou. Está vendo como a gente gosta de ficar no túmulo, sentindo aquele cheiro podre? No fundo, queridos, o túmulo é o nosso jeito. A gente precisa, como eu falava, a gente precisa dar nomes às coisas. E dando um nome para isso é o nosso jeito. O nosso jeito é o túmulo. Mas Deus tem uma outra palavra para isso: prisão. Você chama de jeito, Jesus chama de prisão. E aí, diante dessa realidade, nessa noite hoje, Jesus quer te libertar. O que a gente vai fazer? Lembra do trem passando? Ele vai passar. Agora a gente só precisa esticar as nossas mãos para que ele venha. A gente gosta muitas vezes de ainda no túmulo dizer assim, mas essa é a minha história. Isso aqui é a minha vida. Olha quanta coisa eu construí, olha quanta coisa eu tenho. E Deus tem uma outra palavra para isso: túmulo. Quantos de nós, infelizmente, querendo viver aquelas histórias, ou então projetar aquela história que nunca vai acontecer, e por isso já ficou no passado, porque não vai acontecer. Ficou no passado daquilo que você pensou, daquilo que talvez você tenha criado muita expectativa. E enquanto a gente insiste em manter essa rotina, sempre sobre o nosso modo de ver, o nosso jeitinho, a nossa história, enquanto Deus chama de prisão, a gente chama de jeito, enquanto a gente chama de história, Deus chama de túmulo, é aí que Deus entra para de fato dar uma vida nova para nós. Porque o ressuscitado, queridos, ele jamais vai negociar com aquilo que se mantém morto. Não tem como você dizer assim, Jesus, deixa eu levar isso aqui. Não vai. É você que ele quer ressuscitar. A salvação, a ressurreição, ela precisa acontecer de modo, em primeiro lugar, individual. E aí vem uma coisa muito bonita que também tem no Evangelho, né? Não tenhas medo. O que a gente tem medo hoje? A gente tem muitos medos. O primeiro é da morte, né? A gente tem medo. A gente tem medo de ficar pobre, a gente tem medo de ficar miserável. Eu tenho medo de ficar burro, gente. Olha, eu tenho muito medo disso. Eu tenho medo de perder a lucidez. Isso eu tenho medo. O resto, não tenho medo não. Mas a gente tem muitos medos. A gente tem medo de viver
sem essa ferida que a gente gosta de carregar para sempre, porque mas é a minha história. Não, mas é uma ferida infeliz. Larga essa história para lá, abandona isso. A gente tem medo de parar de usar a dor como desculpa, porque essa dor é sempre o nosso cartão, né? É sempre o nosso passe. Porque mas olha, tá doendo, tá bom, mas larga isso. Vamos viver para frente. A gente tem medo também de não ter onde a gente se esconder. Por isso que a gente sempre vai recorrer ao sepulcro. Porque, gente, a gente precisa, convenhamos, é mais fácil a gente continuar morto, ou aquele mortinho, né? Aquele morto-vivo, do que assumir não é culpa mais, mas é uma responsabilidade. E agora, quando Deus nos dá uma vida nova, Ele te dá uma nova dignidade. Olha, dignidade de filhos de Deus. E a leitura, a gente vai ter batizados hoje, vocês vão ver isso. A dignidade de filhos de Deus é andar para frente. O anjo ainda diz: vinde ver o lugar. Olha o que é Deus falando. Deus, Ele não vai usar para nós aquelas palavras que a gente gosta de ouvir só para acariciar o nosso ego, não vai. Deus, Ele não vai nos distrair. Deus, Ele vai mandar você olhar, mas Ele vai olhar aquilo que talvez você não queira ver, mas Ele vai revelar. Ele precisa fazer, tem um grande exercício, inclusive, que algumas pessoas orientam outras a fazer, né? É olhar no espelho. Olha no espelho, vê quem você é, vê o que você se tornou, vê a sua história, deixa ela lá, mas vê o que você tem hoje, agora, e agradeça a Deus primeiro, porque você está vivo, e depois, porque depois dessa celebração, você está ressuscitado. Olha o que acabou, olha o que morreu, olha o que não vai voltar. Você tem que sair daqui com essa certeza. O que não vai voltar mais. Não pode voltar mais. Aquele pecado, aquela mentalidade, aquele costume, aquela dor. Enquanto a gente encara essa realidade, não encarar essa realidade, queridos, a gente não vai sair dela. Enquanto a gente não obedecer, como Lázaro sai do sepulcro, Lázaro vem para fora, a gente vai continuar ali, rodando na mesma coisa. O túmulo está vazio, dói isso? Dói. Como doeu também para aquelas mulheres que foram lá. Poxa, andar em lugar nenhum na mansão dos mortos, como a leitura de hoje de manhã tinha visto isso, é no meio dessa confusão que Jesus encontra com cada um de nós. Ele não espera você chegar no lugar, Ele se antecipa, Ele vai até você, Ele vai ao seu encontro, Ele vai ao seu encontro no meio daquele processo que você está achando que é impossível terminar ele. Ele vai ao teu encontro naquela fase onde você acha que você não vai passar dali. É aí que Ele te encontra, como encontrou Adão. Hoje, nessa noite, não importa qual seja a fase que você esteja, e por isso você talvez esteja até pensando em desistir da vida, desistir de trabalhar, desistir da família, desistir da felicidade, da fidelidade, desistir do amor, desistir de quem você ama, mesmo que muitas coisas tivessem acontecido para derrotar esse amor. É aí que Jesus vem e continua. Agora você não está sozinho, está com Ele. No meio da confusão? Sim. No medo? Sim. Mas também na reconstrução. Na reconstrução. Ele diz: alegrai-vos. Não porque está tudo resolvido. Não é por isso. Porque não vai estar, né? A gente vai voltar. A gente está hoje que dia? Amanhã é segunda, tem aula, né? Então a gente vai voltar. Eu não queria estragar essa graça não, né? Mas amanhã é segunda. Amanhã não, amanhã é domingo, né? É que a gente já está na paz, já é domingo, né? Mas depois de amanhã já é segunda e a gente vai ter que pegar tudo vai voltar ao normal. Só que, mesmo no nosso normal, Deus já nos encontrou. Então você não vai voltar para o trabalho só se tu é muito cara de pau mesmo, sem vergonha. Porque você já foi encontrado por Ele. Ele já te pegou pela mão, Ele já te arrancou do sepulcro. Agora é preciso levar essa realidade onde a gente estiver, queridos. Por isso, alegrai-vos. Alegrai-vos. Não porque está tudo resolvido, mas porque a morte perdeu. Ela foi derrotada com Cristo. E depois elas fazem algo muito importante, né? Elas se agarram aos pés de Jesus. Quem estava perdido, quando encontra sentido, não quer mais soltar. Isso que elas demonstraram nesse momento do Evangelho.
A gente está ali agarrados, não quero mais sair. Estava no sepulcro, agora não está mais. E depois agora teve que sair, agora ele apareceu. Não, eu quero ficar aqui. Mas a gente precisa tomar cuidado com uma coisa. Às vezes a gente quer tanto deter as coisas, as pessoas, o controle das situações, que a gente inclusive quer segurar Deus. Não segura Deus não, porque ele vai te dar um chute. Não segura. Ele quer te puxar da onde você está. Ele quer te tirar da onde você está. Elas não prendem Jesus. Diante dos pés de Jesus, o que elas fazem? Adoram. Reconhecem Jesus como Deus, aquele que venceu a morte, ressuscitou. E a cura começa justamente aí, queridos. O novo sentido da nossa vida começa aí. A Páscoa, de fato, começa aí. Quando a gente para de tentar controlar aquilo que não está no nosso controle, ele nunca foi colocado. E a gente começa a aprender a se render a Ele. Isso que aquelas mulheres fizeram. Sobretudo com esse gesto de se lançar aos pés dele. Por último, ide e anunciai. Sair do túmulo, sair de si mesmo, sair daquela história repetida, daquele mimimi que você vive o tempo todo, daquela vida fracassada. Você sabe que está fracassada. Não sei porque você não tomou vergonha na cara. Parece que fica insistindo, esperando o quê? Ficar velho? Ficar velha? Para com essa vida. Para com essa vida. Vejam, é um movimento que Jesus fala, né? É um movimento. Não é algo parado, mas é algo dinâmico. Quem encontrou Jesus ressuscitado como aquela mulher, não pode continuar vivendo como morto. Quantos de nós, infelizmente, vivemos isso? E povo de Irajá, a gente está ressuscitado. Vamos ressuscitar. Lá na tua casa, no teu trabalho, no nosso bairro, na nossa igreja. Para de viver como morto. Como é que a gente vive como morto? Sempre reclamando das coisas. Sempre resmungando, sempre esperando que as coisas aconteçam do seu jeito, do seu modo. E Jesus vai lá e pisa. Não tem que ser do seu jeito. Tem que ser do meu. Não, mas é do jeito do outro e o meu jeito não vai prevalecer. Nenhum nem outro, é o meu. E às vezes Jesus permite que o jeito do outro prevaleça para você aprender que tu não manda em nada. Nada. E a gente precisa aprender essa realidade. A gente precisa aprender essa dinâmica de Deus, porque senão a gente se frustra. Senão a gente sempre permanece equivocado. A ressurreição, queridos, de Jesus hoje não pode ser, Bento XVI falava isso, não pode ser encarada como um símbolo. Não é símbolo. Não é. Existem outros. A ressurreição não é. A ressurreição é uma decisão. O sepulcro, a pedra do sepulcro já foi derrubada. O anjo até sentou nela, né, como se quisesse debochar. A morte não venceu. Não venceu. Mas, assim como Lázaro, a gente precisa decidir. Ou a gente continua vivendo como alguém que já se acostumou naquela morte, ou a gente permite que Deus reorganize tudo, tome posse da nossa vida. Só que para isso a gente precisa estender as mãos, queridos. Estender a mão para que Deus puxe a nossa mão e arranque a nossa vida da morte, como arrancou de Adão. Vamos ficar de pé e agradecer a Deus por esse momento, por essa decisão que certamente você já tomou, que a graça dessa liturgia já fez na tua vida, que essa palavra que você acabou de ouvir alimentou a tua esperança, a tua fé. Vamos pedir a Deus que nesse momento, ressuscitados, nós possamos louvar e bendizer por aquilo que Ele ainda vai fazer na nossa vida. A primeira coisa é essa: abrir o sepulcro, está aberto, Ele está mandando, sai. Agora a gente vai sair, só que ressuscitados. Não tem como a gente sair mortos, não tem como. Porque Ele ressuscitou, Ele foi à mansão dos mortos, Ele foi até o teu abismo, Ele está indo ainda nesse processo da missa. Ele talvez, se você for mais resistente ainda, né? Ele está indo ainda naqueles lugares onde você não sabe, ou aqueles lugares de dor ainda. Ele está indo para te resgatar. Ele está indo para te dar vida nova. Ele está indo para te iluminar. Ele está indo para te amar, porque Deus só sabe fazer isso. E a maior prova que a gente tem disso é o que Ele fez ontem, na sexta-feira. Morreu por cada um de nós, mas ressuscitou. O seu corpo estava na cruz, mas Ele em si estava visitando a nossa humanidade decaída, aprisionada. Hoje o Senhor quer te visitar também.
Deixa isso acontecer e vamos cantar.